antenados na geral, sempre agradecendo muito e glorificando a Deus pela sua presença, pela sua audiência. Já quero começar o programa aqui deixando o versículo do dia para você que vive em ansiedade, está ansioso, está preocupado. Fica aí para você, Eclesiastes capítulo 3, verso 1. Tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Está aí a palavra de Deus para a sua vida. Não fique ansioso por coisa alguma. Deus está no controle da sua vida, da minha vida, está no controle do planeta Terra e do universo, do cosmos. Muito bem, hoje no Antenados na Geral vamos falar sobre um tema aqui muito interessante, sobre o diabo. Será que o diabo existe? Será que ele não existe? O que a Bíblia fala sobre o diabo? E para participar e me ajudar aqui no debate de hoje, você aí já pode preparar sua perguntinha e enviar para a gente aí, que o telefone vai passar no programa aí, debaixo da sua telinha, salva ele, anota e anota sua perguntinha. Vamos lá. Para participar, convido ele que é bacharel em teologia, psicanalista, membro da Igreja Batista Atitude, Rafael Soares. Bem-vindo, Antenados na Geral. Sempre bom estar aqui, glória a Jesus, sempre bom estar aqui com os irmãos, os nossos olhos sempre muito gostoso, muito edificante. Estamos aí, né, para poder falar um pouco sobre o diabo, poder aprender em Cristo qual é a mensagem que o Senhor quer que a gente aprenda sobre o diabo. Para participar, convido ele, que é coach, escritor, teólogo, pós-graduado em ciência da religião, Márcio Fiorini. Bem-vindo, Antenados. Meu amigo Pablo, hoje vai ser bom. Cara, eu conheço tantos diabos, meu amigo, que hoje a gente vai falar um pouco deles. Os de fora e os de dentro do homem, né? Os de dentro, diabolos. Para participar também ele, que é pastor e diretor do Seminário Teológico Batista do Sul e da Igreja Batista Lírio de Sião. Acertei, não? Pastor do seminário, diretor do Seminário Teológico Batista Carioca. Batista Carioca e da Igreja Batista Lírio de Sião. Pronto, Renato César, meu amigo, também já é aqui da casa. Bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado, é um prazer estar com vocês aqui novamente. E desejo de que hoje possa ser uma discussão saudável de um assunto não tanto quanto saudável, né? Boa. Vamos lá então para a abordagem. Alguns teólogos pensadores da fé acreditam na inexistência do diabo, de um antagonista ao bem que é Deus. Acreditam que quando Jesus fala sobre um adversário, sobre demônios, ele estava fazendo uma concessão à mentalidade da época. O homem pós-moderno, que vive a supremacia da sua capacidade intelectual, rejeita a ideia de uma força espiritual maligna que possa influenciar o homem. Hoje, então, vamos debater sobre esse assunto, esclarecer um pouquinho sobre o que é o enigma, né, acerca do diabo. O que a Bíblia nos fala sobre o diabo, sobre este adversário? Bom, a Bíblia fala muito sobre o diabo. Ela cita muito nesse mundo relativista pós-moderno de hoje, se relativiza tudo. Por que não vai relativizar sobre o diabo? Tirar ele do circuito pode ser interessante. Eu entendo e acredito que existe uma dúvida teológica em relação à existência dele, o propósito dele. Até mais sobre o propósito dele. Por exemplo, Lutero falava que o diabo era de Deus. Também questionar que diabo seria ilimitado seria questionar um dos atributos principais de Deus, que seria a sua soberania. Você falar que o diabo teria uma certa autonomia seria questionar a soberania de Deus. Então, um dos atributos principais de Deus seriam questionáveis. Mas agora, negar a existência dele realmente é tirar uma boa parte da Bíblia do circuito, da história dele. A gente tem um contexto histórico, tem um contexto espiritual e tem um contexto que a gente aprende para o dia de hoje. Eu me lembro muito, quando eu falo agora sobre o diabo, de um pastor que comentava muito comigo, e numa época que eu nem seminarista era. Ele falava que quando ele lia a Bíblia, ele pedia para Deus para esclarecer sobre as 3 mensagens que ele tinha que aprender. Acerca de Deus, acerca do que o Senhor quer que ele aprenda com aquilo, acerca do diabo. O que deve ser feito em relação ao que o Senhor estava ensinando, né? Relativizar o diabo é relativizar talvez até a nossa própria existência e questionar a existência de Deus. Renato, se o diabo existe ou não, assim, o importante é que ele é real. É tipo Papai Noel, né? Assim, o Papai Noel não existe, mas é real, tá ali. Porque tem pessoas que têm essa discussão. Até perguntaram para mim uma vez, será que o diabo é uma pessoa? É um adjetivo, um substantivo? É uma pessoa? É uma entidade? É um sistema? É o quê? O que você entende sobre o diabo? Eu acredito que um dos erros que a igreja comete, ou a religião, a teologia comete em determinados aspectos sobre o diabo, está relacionado ou à supervalorização ou à banalização da figura.
Num dado momento a gente tem aquela supervalorização do discurso. O diabo recebe um status, né, de responsabilidade, de papel, de estar entrelaçado nas temáticas, nas pregações. O diabo é uma figura muito atraente, porque ele é intimidador, amedrontador. Então, na religião do medo, por exemplo, você utilizar o diabo é uma estratégia muito interessante. Só que aí você tem o outro inverso da religião, é o outro extremo. E esses extremos são muito ruins. Me parece que existe uma obsessão dos extremos por parte dos evangélicos, que é o extremo de dizer, não, ele não existe, ele não é real, né? Então, curiosamente, nós personificamos o bem, né, que é Deus. A personificação do bem nós chamamos de eterno de Deus. Agora, por que nós usamos a compreensão de que o bem pode ser personificado, mas o mal não pode ser? Né? Aí nessa hora eu anulo a compreensão de que existe uma personalidade má. Esse é o outro erro que a religião acaba cometendo. Né? Márcio? Então, o diabo ele vem passando por transformações ao longo dos tempos teológicos e vem se adaptando, contemporizando. E eu acho que cada vez mais a filosofia em torno do diabo tem sido maior. As pessoas elas não estão buscando mais na Bíblia quem ele é, o que ele é, como ele atua, como ele age em nós, e vem tentando filosofar acerca do que pode ser ou não uma ação ou uma existência do diabo. Essa teologia da inexistência do diabo, ela é menos divulgada, ela é pequena, mas ela existe e está tomando corpo, porque as pessoas estão personificando o diabo no ser humano. O ser humano, ele pode ser um agente desse diabo, mas ele não é a origem desse mal. Então, nós vamos falar sobre isso, a origem do mal, a origem do diabo em nós, como nós permitimos isso acontecer, mas que a figura de Satanás, ela é real, está lá no Antigo Testamento e está no Novo muito mais falado, inclusive por Jesus, então a gente não tem mais dúvida disso. Agora vocês acham que a influência do diabo teve baseado, de repente, numa religião maniqueísta, zoroastrista, ali, acho que 6 séculos, né, antes de Jesus, quando o povo judeu foi influenciado por essa religião. Vocês acham que também essa visão do diabo, essa dualidade, essa guerra entre Deus e o diabo, como se fossem, né, dois rivais, que na verdade não é? Não há rivalidade. Deus não tem rival? Não. Como é que a gente entende? A religião persa, ela produziu o conceito de dualismo que se manteve dentro do cristianismo, né? O bem e o mal como poderes que, num dado momento, predominam, né? Num contínuo combate. Isso influenciou o judaísmo. Isso influenciou o judaísmo, principalmente o judaísmo farisaico, algumas vertentes do judaísmo farisaico. O judaísmo dos saduceus é um judaísmo que já não tem essa adesão. Na verdade, o saduceu nem acredita em demônio, né? Não acredita em mundo por vir e em tantas outras questões. Mas os fariseus acreditam em demônio, acreditam em mundo por vir, acreditam em possessões, acreditam em anjos. Então, surge, na verdade, eu acredito que uma deformidade da religião cristã, não a religião cristã do primeiro século, mas existe, talvez até hoje mais, na Idade Média, a ideia de que o demônio está presente com mais potencial do que a Bíblia o narra. O grande inimigo da Bíblia não é o diabo, é a morte. A morte é o grande inimigo. O segundo grande inimigo talvez seja o próprio homem, né? E depois nós temos um influenciador, um incitador, um aproveitador de circunstâncias que nós personificamos ele. Na verdade, a ideia de demônios ela é uma ideia que ela vai sofrendo mutações no decorrer da história. Eu vou dar um exemplo de um demônio que é narrado na Bíblia chamado Azazel. Quando Azazel nasce, a ideia de Azazel ele é um conceito. 2 bodes são oferecidos. Um bode é enviado para o Azazel, que é enviado para carregar pecados, lançado no deserto. Com o passar do tempo, Azazel virou o deserto. Porque o deserto é lugar, habitação de salteadores, de pecadores, do mal está no deserto. Aí aquilo evoluiu, depois passou de um lugar
para uma entidade. Então agora eu penso Azazel como entidade. Quando você vai para Isaías, em Isaías Azazel já é uma entidade, ele já não é uma região. Então você tem uma maturidade. E o contato com o cativeiro foi a principal contribuição para essa compreensão. Agora, o Renato tocou em Isaías, depois vamos falar um pouquinho sobre Isaías 14, Ezequiel 28 também. Então, o judeu, quando vê esses textos, ele vê com muita preocupação e ele não reconhece nesses textos a figura do diabo 100%. Muitos judeus não acreditam que aquelas informações acerca do rei e acerca da resplandecente estrela da manhã seja do próprio diabo em si. Eles acreditam que seja do homem ao qual está sendo falado ali. Então, o judeu, se existe diabo para ele, ele diz: é bom que ele tenha a existência. Eu acredito, e o meu amigo falou aqui que o Lutero diz que o diabo foi bom para a humanidade, porque o judeu diz assim: enquanto existe diabo, existe o mal. Enquanto existe o mal, ele serve para dar relevância ao bem. Então ele destaca a quem nós somos. Então a existência do mal, aí ele usa o texto lá de Isaías falando que Deus criou o mal, isso é a visão dos judeus sobre essa origem. Ele acredita que quando Deus cria o mal, cria para dar relevância ao bem. Então o diabo ele tem essa função, segundo o judeu, mostrar quem Deus é em nós, porque o mal dele não pode prevalecer no que nós somos. Foi muito bem colocado pelo pastor sobre a questão do homem ser o segundo na escala do grande problema. E a grande ênfase que inclusive algumas igrejas dão ao mal ser atribuído ao diabo. Realmente muitas pessoas, inclusive até em outros debates que já participamos aqui, teve perguntas de telespectadores que tinham essa questão de dúvida: poxa, o mal venceu, Deus, o diabo venceu. Não existe essa disputa, nunca houve esse questionamento, nunca houve É porque a natureza do homem tem essa, né? Tipo torcida de futebol, você está torcendo para o bem, vencer o mal. Isso não foi uma questão para Deus. Deus, quando enviou seu filho, foi para ele vencer a morte, vencer por nós. Essa questão já é uma questão resolvida em relação ao diabo. Agora, a grande preocupação com a humanidade, que eu vejo, inclusive nas igrejas, é que atribuir as responsabilidades do livre-arbítrio moral que nós temos, não é livre-arbítrio geral, mas no livre-arbítrio que nós temos na esfera moral, ao diabo. Tudo é responsabilidade do diabo. Já temos um responsável pelas nossas falhas. Nós entendemos que nós vamos sofrer aflições, porque a Bíblia diz isso. Nós entendemos que nós temos um corpo decaído, que são os pecadores, e aquele que diz que não tem pecado é mentiroso, nele não está o Senhor. Então, você entende isso na Bíblia, mas qualquer falha que nós temos vem do mal, do diabo, não mal mais, agora é do diabo, tudo é culpa do diabo. Nós temos que ficar atento a isso. Na escala de periculosidade, digamos assim, a termos bíblicos, de uma forma grotesca falando, o diabo, ele já foi vencido. Isso não é um problema a ser resolvido. O problema que nós temos que ter quanto cristãos é, primeiro, anunciar Cristo, que é o mandamento nosso, e segundo, a santificação, porque sem a qual ninguém verá o Senhor. A gente não está aqui para disputar com o diabo, isso aqui não é disputa. A teologia do medo e da culpa, ela traz mais resultados. Você tira o diabo das pregações e fecha a igreja. Porque você usar a teologia, você usar a culpa e o medo faz com que a pessoa ame, não tenha o que seria o cerne, a origem, a essência do cristianismo, que é o amor ao Senhor, mas o medo de se perder no meio desse caminho e ir para o inferno. Agora, deixa eu fazer a pegada que ele também comentou do bode expiatório, que dali veio a origem do bode expiatório. Olha só, o bode expiatório era uma prática que se tornou um diabo, um demônio, certo? O que faz nessas igrejas? Você pega ele como bode expiatório, e aí a gente não pode tirar a influência do diabo sobre o que as pessoas fazem, sobre o mal que o mundo tem, mas atribuir toda a ação do mal que o próprio homem pode promover ao diabo é projetar no outro a culpa que tem em si mesmo. Diabo não deita na cama com ninguém, exatamente. Diabo não aperta gatilho, as decisões são nossas. Diabo não dá propina para guarda. Isso é um papel do homem. Ele pode ser incitado, mas a execução final vai ser sempre do homem. Olha aí, o diabo não pastoreia a igreja. Vamos para um break aqui.